Não são apenas os ursos polares que estão sofrendo com as mudanças climáticas. Tempestades e enchentes, ondas de calor, secas, aumento do nível do mar e desastres naturais ameaçam também a vida humana. Em um mundo interdependente, há um consenso crescente de que os atores do setor de saúde têm menos probabilidade de alcançar seus objetivos sem colaboração transdisciplinar eficiente. O termo One Health, traduzido como saúde única, trata da integração entre a saúde humana, a saúde animal, o ambiente e a adoção de políticas públicas efetivas para prevenção e controle de enfermidades, trabalhando nos níveis local, regional, nacional e global. Governos, pessoas e a comunidade precisam se preparar para as mudanças climáticas. Mas como que isso pode ser feito? Desde tetos verdes sendo construídos, sistemas de drenagens com plantas, preferências por transporte ativo ao invés de carros, escolhas como ir a feiras e comprar de produtores rurais locais, plantar e restaurar áreas de vegetação nativa e escolher alimentos com menos carne, também são formas de pensar a nossa humanidade e a saúde no planeta. Você sabia que as emissões globais de gases de efeito estufa do setor saúde representam 4,6% do total global de emissões em 2016? Então, será que o sistema de saúde, como está organizado, produz mais saúde ou menos saúde? Já que as mudanças climáticas e a emissão de carbono afetam muito a saúde humana. Ao consumir muitos recursos, como energia e água, ou produzir muitos resíduos, inclusive infectantes, e utilizar muito do transporte, por exemplo, fazendo com que pacientes tenham que se deslocar várias vezes para os serviços de saúde em distâncias muito maiores em contextos rurais e de isolamento, isso gera uma grande pegada de carbono nos serviços de saúde. E isso acaba criando um ciclo de práticas insustentáveis que pioram a saúde das pessoas, que adoecem mais e voltam mais aos serviços, agravando o impacto negativo dos serviços de saúde na saúde planetária. Então, o que fazer? Uma das medidas importantes é o descarte correto de resíduos dos serviços de saúde. Segundo a OMS, em torno de 80% dos resíduos de unidades de saúde e hospitais deveriam ser equiparados aos domiciliares. Assim, é muito importante você saber que os resíduos comuns podem ser separados em 3 tipos. Recicláveis, que podem ser reutilizados como papel, papelão, plásticos, metais e vidros. Para isso, verifique se em seu território já passa a coleta seletiva do município ou identifique os catadores locais e combine com eles de recolherem. Os recicláveis correspondem a quase 30% do nosso lixo diário. Orgânicos, que são restos de alimentos, fezes de animais, folhas e galhos de jardim, que podem ser compostados. Inclusive, pode-se montar uma horta, um grupo de jardinagem com os usuários da unidade, além de fazer compostagem. Se não tiver como destinar este resíduo orgânico, então, infelizmente, ele deverá ir junto com o rejeito. Mas atenção, os resíduos orgânicos correspondem a 51% do total do nosso lixo diário. Rejeito é o que não pode ser reutilizado ou compostado, como fraldas e absorventes descartáveis, papéis higiênicos, papel toalha, papel carbono, papel laminado e plastificado, etiquetas, adesivos, fita crepe, saco de pão, medicamentos, lâmpadas, clipes, grampos e entre outros. E esse seria o nosso lixo real, que deveria ser em torno de 20% do total que produzimos diariamente. É bom lembrar que nos serviços de saúde temos os resíduos específicos que devem ser separados adequadamente conforme a RDC 222 da Anvisa de 2018. Então, vamos colocar essa ideia de saúde única e de saúde planetária em prática?